Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos proporciona através da EBD, a Delve. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Nós vamos dar início com oração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez, que o Senhor venha dispensar uma bênção especial em favor da EBD Adelve, pastor presidente, a sua diretoria, a diretoria da EBD Adelve, que o Senhor venha derramar tuas ricas e copiosas bênçãos, que cada vida seja alcançada através desta live de EBD, e que o teu Espírito Santo ele venha falar de forma clara e objetiva para que possamos entender qual é o propósito e o objetivo do Senhor a respeito desta lição. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados, nós estamos aqui com mais uma lição, né, do quarto trimestre, lição de adultos, né, que tem sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amém? Nós louvamos a Deus pela vida do comentarista, né? Nosso amado pastor Wagner Gabi. Este último trimestre de 2023 é um despertamento para todas as igrejas no território brasileiro. E quem sabe até fora do território brasileiro. Então nós vamos dar início a essa lição. Lição 5 da EBD, do dia 29 de outubro de 2023, sob o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Amém? Nós estamos sobre o texto áureo, né? O texto áureo ele fala muito aos nossos corações e nós vamos estar conversando sobre essa lição. O texto áureo diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a mensagem de Cristo aos seus sucessores, os apóstolos, que foram chamados, treinados e capacitados para executar com excelência a obra missionária. Amém? Nós vamos ler aqui a verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Meus amados, Deus não mudou. Deus continua o mesmo Deus operando maravilhas. É o mesmo Deus operando maravilhas, tá? Mesmo Deus do passado, é o do presente e vai continuar sendo o mesmo Deus no futuro. Amém? Glória a Deus. E o nosso amado irmão, ele traz a leitura de Atos. Atos, capítulo 2, do versículo 1 a 8, depois do versículo 14 ao 18. A palavra-chave é pentecostal. Pentecostal. Amém? A palavra-chave é pentecostal. O comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema desta lição. São 3 tópicos, os objetivos da lição. Apresentar é o primeiro. Uma perspectiva pentecostal de missões.
Segundo tópico, explicar a obra missionária após o Pentecostes. Terceiro tópico, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar com a introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Essa é uma das características. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Amém? A terceira pessoa da Trindade, ela está atuando e ela precisa atuar com mais intensidade no meio da igreja, da noiva do Senhor. Amém? Tópico 1, uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro item, somos evangélicos. Glória a Deus. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza 3 objetivos: o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Segundo objetivo, a autoridade bíblica. E terceiro objetivo, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação é pela fé. Terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tá? Na ARC diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, o personagem principal é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas e principalmente da mensagem. Amém? Então, de acordo com o missionário Paul Verlaine, ou Paul Marvel, podemos dizer que o movimento pentecostal contribui com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, na ARC, nos diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem distribui, tá? Quem distribui os dons espirituais para capacitar a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita, tá? E qualifica a igreja para cumprir a sua missão gloriosa na terra. A lição principal. Qual é a lição principal? Os evangélicos enfatizam o compromisso pessoal com Jesus, a autoridade das Escrituras e a missão de anunciar Cristo,
o movimento pentecostal contribuiu com a dinâmica da fé cristã, enfocando a atividade do Espírito Santo. Esses princípios têm raízes na reforma protestante, tá? Então, nós vimos que a igreja ela tem uma missão. Qual é a missão? Anunciar Cristo a todos os povos. Amém? Segundo, somos pentecostais, de fato. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Amém, irmãos? Então, Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus, operando maravilhas, capacitando a igreja do Senhor para cumprir a missão na qual foi lhe designada. Amém? No livro de Atos, capítulo 1, versículo de 1, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, glória a Deus. Existe um comentário aqui. Amém? Nas palavras do missiólogo Paul Marvel, essa experiência do Espírito perpassou-se a história da igreja. Ela remota a obra do Espírito Santo com a igreja, que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até Jesus Cristo voltar para arrebatar sua igreja. Eu quero trazer um comentário aqui para você, que nós encontramos na Bíblia Missionária de Estudo, tá? Eu não sei se ela ainda está à venda nas livrarias, que diz assim: Pentecostes era a festa das semanas, quando os judeus celebravam a colheita do trigo e a renovação das alianças com Noé e Moisés. Lucas enfatiza tanto a continuidade de certas festas judaicas quanto a sua reinterpretação. Também o dia de Pentecostes serve de referência histórica. Os 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar, tá? Ordem direta de Jesus. A preparação e a capacitação para o envio em missão ocorre quando a comunidade toda se reúne em adoração e oração. Então você vê que há uma necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Universal de Cristo, a igreja local de Cristo, ela precisa estar unida em adoração, tá? E oração, para que o Espírito Santo ele tenha um ambiente propício para vir e visitar a igreja de Cristo e capacitá-la, tá? Dando dons espirituais para executar a obra de Jesus. Porque a obra, ela é de Jesus. Ela não é de pessoas. Não, ela é de Jesus. O capítulo 1 de Atos, do versículo 10 e 11, tá? Nós vamos ver aqui, nessa Bíblia, nessa mesma Bíblia, né? Capítulo 1, do versículo 10 e 11. Ok, irmãos? Vamos lá. 10 e 11. Amém? Que fala sobre uma linha do tempo. O Espírito Santo continua a operar na história da igreja. Igreja primitiva na unção do Espírito Santo.
igreja atual na unção do Espírito Santo, tá? A ARC, ela diz assim, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos um comentário aqui. Os anjos advertem os discípulos que não devem ficar parados, espetaculando sob doutrinas escatológicas, o milênio, o céu e as terras e os temas afim, como que tantos livros populares, mas que devem trabalhar na missão de Jesus até que ele volte. Seja isso for. Amém? Então, não adianta nós ficarmos parados com essas coisas. Nós temos é que cumprir a missão de Cristo. Quem é o pentecostal? O pentecostalismo clássico refere às igrejas pentecostais que se separam das igrejas históricas do protestantismo no início do século passado. A questão que ocasionou a ruptura foi a crença de que o evento no dia de Pentecostes, mencionado em Atos 2, capítulo 2, versículo 4, refere-se a uma experiência disponível para os cristãos de todas as eras. Acredita-se que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo sinal de falar em outras línguas, conforme o Espírito da expressão vocal. Amém, irmão? Essa promessa que foi dada por Jesus mesmo, no dia de Pentecostes, ele disse que está disponível, viu? Para você que está nos ouvindo, para você que crê, para você que quer, crê nas Escrituras. Porque as Escrituras de Deus são poder de Deus, que libertam o ser humano, transformam, capacitam para executar e fazer a sua obra. Qual é a lição principal que nós aprendemos aqui? O Pentecostes, os pentecostais, acreditam que a experiência do Espírito Santo, conforme vista no dia de Pentecostes, pode ocorrer nos dias de hoje. Você crê? Você crê que o que está em Atos dos Apóstolos pode acontecer na tua vida? Pode acontecer na tua família? Pode acontecer no teu ministério? Pode acontecer na tua igreja? Você crê nisso? Porque tem que crer. Crer, buscar e querer. Amém? Glória a Deus. Isso se baseia nas Escrituras e na crença de que o Espírito Santo opera da mesma maneira atualmente. Terceiro, contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Preste atenção. A igreja, ela vai aonde não tem igreja. Amém? Plantar igreja é uma coisa, certo? Plantar igreja exige direção, orientação, tá? E capacitação do Espírito Santo. Pelo menos é isso que eu acredito. E se eu acredito, eu estou falando para você. Amém? Esse entendimento está na base do importante crescimento no evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Então a gente vê, meus queridos, que quando o Espírito Santo veio
no período da festa, das festas da pentecostal, o que aconteceu? Todos foram cheios, todos, sem exceção, tá? Porque é para a igreja estava reunida em adoração e oração, capacitando a igreja para transmitir a mensagem. E você vê o crescimento que foi gerado pelo Espírito Santo. A gente vê aqui que milhares de almas foram alcançadas. E eles ouviram a mensagem na língua natural da onde eles eram, da sua origem. Amém? Nesse sentido, o sucesso das missões, o sucesso pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Tá? Então, irmão, a gente tem que entender que é por aí. A Bíblia dá a direção, a Bíblia dá a orientação. Nós vamos ler aqui, amém? Em Atos, capítulo 16, do versículo 6, tá? Até o versículo 10. Vamos ver o que a versão ARC fala. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troádia. Não foi oração contrária. Não foi o inimigo da nossa alma, o inimigo da missão, o inimigo do Evangelho. Não. Foi o próprio Espírito Santo que levantou uma barreira, porque a direção, a voz de comando é dele. É da terceira pessoa da Trindade. É ele que dá direção. É ele que dá direção para o pastor, é ele que dá direção para quem prega, ele que dá direção para quem vai fazer missão, ele que dá a direção para os secretários de missão, é ele que dá direção para a igreja. E principalmente para quem é capacitado, tá? Pelo Espírito Santo para cumprir a missão com excelência. É o Espírito Santo. Não é pela minha vontade, não é pela tua vontade. É pela vontade dele, da terceira pessoa da Trindade, que nós precisamos nos relacionar mais, pedir mais, invocar ele, chamar ele, convidar ele para nos ajudar a cumprir a nossa missão. Amém? 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamara para lhes anunciar o Evangelho. Está aí a direção. A direção era a Macedônia. Irmão, não é a gente que manda. Não é a gente que está no comando. Quem está no comando é Jesus. E ele tem pressa que a gente faça a obra dele. Por isso, dependa do Espírito Santo para pregar, para orar, para ir, para anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Interessante que eu quero ler aqui um comentário da Bíblia Missionária de Estudo. O Espírito chama, comissiona, guia e também pede ou fecha a porta. Amém? Fica ligado aí. Em todo o livro de Atos se percebe a atuação do Espírito
como autor e orientador em missões, através de anjos, visões e discernimento. Poderoso. Irmão, é muito... Oh, meu Pai, a gente tem que entender. Amém? Ao encerrar esse tópico, podemos frisar duas coisas. Primeiro, marca pentecostal, a crença na mesma experiência com o Espírito Santo ocorrido em Atos dos Apóstolos. Um senso de profunda dependência do Espírito para fazer qualquer obra. Eu dependo. Eu sempre falo nas minhas orações, eu dependo dele. Eu dependo dele. E eu falo que eu preciso dele para cumprir o ID de Jesus. Segundo, contribuição pentecostal. O Espírito Santo como fundamento de qualquer projeto missionário. Sinais e maravilha confirmam a veracidade do Evangelho. Não tem coisa melhor do que ele contribuir, do que ele ser parceiro. Ele é o principal parceiro. Meu Deus, ele é o principal parceiro de missão. Porque ele é o interessado que as pessoas sejam alcançadas. Porque ele é que convence o homem do pecado e da injustiça. Qual é a lição principal? O movimento pentecostal enfatiza a atuação do Espírito Santo nas missões, contribuindo para o crescimento do cristianismo em áreas não alcançadas. Somos evangélicos pentecostais, valorizando o poder do Espírito nas missões. Você quer crescimento? Dependa do Espírito Santo. Você quer crescimento na obra que você faz, na tua igreja? Dependa do Espírito Santo. E peça ajuda dele. Sinopese do tópico 1. Além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Tópico 2. A obra missionária depois do Pentecoste. Primeiro, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da igreja. Viu? Impulsionou. Lucas capítulo 24, versículo 29 da RC diz: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ou de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Promessa de Jesus. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu no seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Deus mudou? Não. E ele está à nossa disposição. Aí começou o poder. Razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações, com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder, capacitados. Isso se cumpriu finalmente em Atos capítulo 2. Viu? Capacitados, revestidos para executar a missão que eles precisavam cumprir. Missão principal, o Pentecostes marcou o início da missão global da igreja, capacitada pelo Espírito Santo, impulsionando seu crescimento no primeiro século. Segundo, a expansão missionária da primeira igreja. Como foi? Quem gerou esse crescimento? Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mesma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. Né? O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada
e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. E falando em Palestina, no final dessa live nós vamos estar orando por Israel e pela Palestina. Ore, interceda, porque eu creio que nessas áreas de conflitos, de guerra, existem homens e mulheres que estão lá para ser sal e luz. Glória a Deus. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, ele foi, né? Ele foi um empreendedor. 1 Coríntios 16, do 8 a 9, nos fala. Vamos lá, ver o que o apóstolo Paulo fala nesse capítulo. Amém? Do 8 ao 9. Amém? Pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Tá? O que era uma província romana? Uma província romana era uma unidade administrativa dentro do Império Romano. Elas eram áreas geográficas sob o controle do governo central de Roma e estavam sujeitas à autoridade do imperador romano. As províncias romanas eram estabelecidas para facilitar a governança e a coleta de impostos, bem como para manter a ordem em todo o império. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João, Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Amém? Meus queridos, é muito interessante essa passagem. Particularmente, eu amo a história de Filipe. Filipe era um diácono, foi escolhido, né? Foi escolhido para servir à mesa. Mas sabe que eu entendo? Ele tinha uma unção, uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Ele era diácono. Mas isso não impediu dele cumprir a missão e a capacitação que o Espírito Santo deu para ele. De forma tremenda. Eu amo as... Glória a Deus. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 17 a 20, que fala sobre isso. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Irmãos, é muito sério, né? A gente vê muitas pessoas envolvidas com muita coisa e deixando o principal em terceiro e quarto plano, tá? Isso é para a gente ficar mais atento àquilo que o Senhor, Ele quer falar. Nós vamos ver aqui o que o Senhor lhe fala. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, tá? Então a gente vê que as pessoas não se preocupavam, né, com as suas finanças. Por quê? Porque elas estavam focadas na missão. Entendeu, irmãos? Focada na missão. É muito triste quando o missionário ele fica preocupado com as vestimentas, com a alimentação, com a família, com o calçado, com um monte de coisa. E aí isso traz problema.
até emocional. Lição principal. O Espírito Santo unge, inspira, separa, envia missionários. Isto é evidente, isso é evidente em Jesus e nos apóstolos. A generosidade dos cristãos primitivos permitiu que os apóstolos, no poder do Espírito Santo, pregassem a palavra de Deus. Tá? O poder é dele. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Não é barganha, não é porque é meu amigo, não é porque eu vou com a cara. É o Espírito Santo de Deus. Atos 8, 29, 13, 2, 20 e 28. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Amém? Vamos ver? Glória a Deus. 16, capítulo 4 a 7. O Espírito Santo chama, comissiona, guia e também pede ou fecha portas, tá? A gente vê aqui, olha, o que a palavra nos fala em Atos 16, do 4 ao 7. Vamos lá. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de dia em dia, e aumentavam em número. Então, quando ele está, há crescimento. Você quer crescimento na sua igreja? Chama o Espírito Santo. Seja parceiro dele. Amém? E percorrendo a região frígia, Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitia. Então a direção, a gente é dele. Amém, irmão? Sem questionamento. Tá? Não é porque eu estou falando, é porque a palavra está falando. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 18. Não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de o Atos do Espírito Santo. É por aí. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Qual é a lição principal? O Espírito Santo guia, escolhe, tá? e envia os missionários. Sua atuação é fundamental na proclamação da mensagem missionária. 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Isso é fato. Na obra Verdades Pentecostais, é um livro da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a existência do Espírito Santo na obra missionária. Oh, meu pai, homem de Deus, saudoso, ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, tá? Cuidado, cuidado. Isso é impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo, tá? Sempre ele está ativo. Não pense que o Espírito Santo não está ativo na igreja, porque ele está. Principalmente numa igreja que invoca o seu nome. Atos 17, 28 a 30 fala sobre isso. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo. Aonde ele não tem espaço,
aonde ele é invocado, aonde ele é chamado, aonde ele é convidado, aonde ele é desejado, aonde ele é almejado, ele vem. Ele vem, pode acreditar, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Por melhores que sejam os métodos ou estratégia de uma igreja em relação ao evangelismo, se essa igreja não estiver na unção do Espírito Santo, seus membros não terão desejo em seus corações de cumprir a missão do ID. Necessitamos de um avivamento para que possamos desejar ardentemente levar as boas novas de salvação na unção e na direção do Espírito Santo. Qual é a lição principal? Os pentecostais enfatizam a atuação direta do Espírito Santo na obra missionária, escolhendo, enviando, capacitando, direcionando os evangelizadores. Isso é evidente no livro dos Atos dos Apóstolos. Sinopese 3. Para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. A conclusão. Nessa lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. Termine, tá? Comece e termine. E essa presença santa que garante, é essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para você a importância da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu espero que esta aula, ela edifique a sua vida, ela edifique, ela fortaleça, ela desperte, tá? É só o Espírito Santo. Amém? Nós vamos estar orando agora. Ore comigo pela nação de Israel e pelos palestinos e os missionários que estão em área de risco e de conflito. Pai querido, diante da tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, juntamente com cada ouvinte desta live, pela oportunidade. E nesse momento queremos interceder em prol de Israel. Senhor, que o Senhor dê paz naquela região. Que o Senhor Jesus venha ser o socorro presente ali naquela região. Que o Senhor venha cessar a guerra, os conflitos, que haja paz naquela nação. Que haja paz naquela Palestina. Que o Senhor venha entrar com salvação e libertação. Que o Senhor venha ser o socorro bem presente na angústia, nos conflitos, nas guerras sobre estas nações. Toma nas tuas mãos os missionários que estão com as suas famílias, todos aqueles que ouviram a voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha socorrê-los, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guardá-los e que somente o teu nome seja glorificado na nação israelita, na nação palestina e sobre cada homem e mulher que se disponibilizaram a cumprir o ID do Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Que vidas sejam edificadas. Que vidas venham ser, ó Deus, despertadas, impactadas pelo teu Espírito Santo, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.